Oi, tudo bem? Tudo ótimo! Que prazer te receber aqui mais uma vez para mais Mais uma uma vez. live. Elisa, te passo a palavra, te deixo se apresentar Quebec Internacional ou Quebec aqui para esse povo. Tá certo. Então, meu nome é Elisa Rinco, eu sou diretora de mobilidade internacional na equipe de atração e retenção de talentos da Quebec Internacional. A Quebec Internacional é a agência de desenvolvimento econômico da cidade de Quebec, tá? E nós somos responsáveis também pelo site Quebec en Tête, ou em português, o Quebec na Cabeça, que é um site para os candidatos postularem nas nossas missões de recrutamento e nas vagas de emprego, né, que são reservadas para os candidatos internacionais. Elisa, e por que que o Quebec está recrutando no estrangeiro? O que está acontecendo aqui? Já faz alguns anos, né, que a população aqui, especialmente na cidade de Quebec, envelhece e os jovens que entram no mercado de trabalho não são capazes, né, de substituir essas pessoas que se aposentam. Alguns setores têm uma falta de mão de obra muito mais crítica do que outros, né? E a pandemia piorou um pouquinho para alguns setores, né? Teve uma dança das cadeiras aí em alguns setores. E quando a gente pôde reabrir, né, todos os comércios, todas as indústrias, esse déficit de mão de obra ele ficou ainda mais evidente, né? Existem algumas áreas que são mais críticas, né? Que o governo implementou agora um programa, né, Operação Mão de Obra. Tem uma colinha aqui do meu lado. Então, são setores de saúde, de educação, serviços de guarda, que a gente chama são as creches, né, para crianças abaixo de 5 anos, tecnologia da informação, engenharia e construção. Não significa que em outras áreas não tenha falta de mão de obra, mas esses são os setores mais críticos, né? Que é onde o governo está colocando mais energia para poder recrutar trabalhadores. E os brasileiros têm chances de ser recrutado numa missão? É possível para um brasileiro conseguir um contrato de trabalho para vir trabalhar aqui no Quebec? Sim, o Brasil é um país muito importante aqui, né? Especialmente para nós. Para Quebec Internacional, mas também para outras agências de desenvolvimento econômico, né? Aqui, claro que eu vou falar um pouquinho para vocês mais da região da capital nacional, né? Cidade de Quebec, mas tem oportunidades na província inteira, né? E o Brasil é um país muito importante para a gente, um território onde a gente vai pelo menos uma vez por ano, porque as empresas sabem da qualidade da formação dos candidatos. Em vários setores, a formação ela é muito similar, é mais fácil fazer equivalência de competências e diplomas, né, se é uma profissão regulamentada. É um país onde os candidatos naturalmente já se preparam, né, já aprendem o francês para poder justamente buscar uma oportunidade aqui. E para aqueles que têm um francês um pouco mais básico, né, por ser uma língua latina, as empresas sabem que os candidatos aprendem até rápido chegando aqui, né? Então existem vagas onde se o candidato tiver um francês um pouco mais iniciante, é possível vir também. Então, é um território muito importante para a gente, porque a qualidade dos candidatos é muito alta. E qual a importância do francês? É possível só com inglês? Olha, aqui na região de Quebec é muito difícil, né? A língua da província aqui, a língua oficial da província é o francês, né? O Canadá é um país bilíngue, mas não significa que todo mundo fale as duas línguas, significa que tem duas línguas oficiais, né? A única província que oficialmente fala inglês e francês é o New Brunswick, mas eu sei que aplicando aí a teoria não funciona tanto. Nunca conheci ninguém que falasse assim tão bem as duas línguas, mesmo na província vizinha. Então, o que acontece? Aqui no Quebec, a língua oficial é o francês. Na cidade de Montreal, metade da população é anglófona, então existem sim oportunidades tanto para estudo quanto para trabalho em inglês. Mas fora de Montreal, ou seja, todo o resto da província, que é muito grande, é realmente quase obrigatório falar o francês. Como eu disse, tem vagas que exigem um francês iniciante? Sim, mas o francês ele é importante não só para o trabalho, ele é importante para a vida, né? Para a gente ir no mercado, para a gente ter uma certa autonomia. Todos os serviços são oferecidos em francês, os recrutadores falam francês, os colegas de trabalho falam francês. É possível chegar aqui sem falar um francês avançado? É possível, existem programas de francização depois que são oferecidos pelo governo. Porém, o ideal seria chegar aqui com nível de autonomia, né? E não só para o trabalho, mas para a vida, para poder se virar
para o sonho Quebec não virar pesadelo, né? Eu acho que a pior experiência, né, é ficar isolado aqui, né? Aqui é muito bacana se a gente consegue passear, visitar, consegue, né, mobiliar nossa casa, fazer tudo com bastante autonomia. Então, é o francês que vai possibilitar isso para a gente, né? A gente conseguir se comunicar, conhecer novas pessoas, matricular os filhos na escola. Então, quanto mais autônomos vocês chegarem aqui com o nível de francês, melhor. Não tem por que esperar chegar aqui, não é a melhor estratégia, né? O ideal é começar no Brasil. Chegando aqui, você vai continuar, porque é um processo longo, né? De realmente o domínio de uma língua não vem de um momento para o outro. Então, mas quanto antes você começar, realmente melhor. Tem uns clickbaits, às vezes, que assim, o Canadá precisa de brasileiros. Como é que você vê essa frase? Como é que ela é verdade? O quanto dela é verdade? Como é que a gente consegue explicar isso para as pessoas que leem isso daí, né? Vou falar das oportunidades primeiro e depois vou falar desse mito do Canadá precisa de brasileiros, porque isso gera muitos questionamentos, né, e muita frustração. Então, como eu tinha falado, a gente vai para o Brasil pelo menos uma vez por ano, né? Então, a gente tem uma missão que está prevista para abril do ano que vem. Vai ser anunciado muito em breve, né? A gente começa a preparar as missões meses antes. Então, a gente começa recrutando as empresas. E aí, um pouquinho mais próximo da nossa data de chegada, começam os anúncios para os candidatos. Como todas as nossas iniciativas, é gratuito para os candidatos, a participação, postular, participar das entrevistas, tá? Eu vi você falando, Cecília, super pertinente, né? Cuidado com fraudes. Nenhum processo de recrutamento vai exigir dinheiro dos candidatos. Fujam se vocês virem alguma empresa, alguma firma pedindo dinheiro para vocês participarem. Isso não existe. O que vocês vão pagar depois são as taxas consulares, mas para aplicar, para participar de um processo de seleção, é gratuito, tá? Então, tem essa iniciativa do Brasil. Fala, poxa, mas é só uma vez por ano, é muito pouco. A gente tem o recrutamento contínuo no nosso site, né? Entrando no Quebec na teta, o Quebec na cabeça. O site está agora, a gente está com um novo site, todo traduzido em português. A cada mês são incluídas novas ofertas, tá? Todas as ofertas que vocês virem no nosso site são para candidatos estrangeiros. Então, basta criar o perfil de vocês, né? No Mon Compte Quebec na teta, então minha conta Quebec na cabeça. E aí vocês conseguem ver todas as oportunidades, tá, que estão abertas para o Brasil. O nosso site trabalha com geolocalização, então fala, poxa, eu estou vendo aqui 10 vagas, será que eu posso postular para essas 10 vagas? Se vocês estão conseguindo ver, significa que está aberto para o Brasil, então podem postular, tá? Então não precisa esperar só abril, pode criar conta hoje. Quem já tem uma conta, dá uma olhadinha no site, todo mês tem vaga nova. Não é o mesmo volume que nas missões, a gente costuma ter entre 3 e 10 empresas por mês que colocam vagas novas, né? Mas é bastante, né? Dá tempo de estudar francês, assim, falar, esse mês não tem, vou ver se mês que vem tem, dá para dar um gás aí no francês para poder ter mais chances, tá? Então, isso quanto às vagas no nosso site, pode olhar a cada mês que vai ter novidade. Quanto ao mito do Canadá precisa de brasileiros, né? Na verdade, o Canadá precisa de mão de obra, sim, tá? Não necessariamente de brasileiros. O que os empregadores procuram aqui são trabalhadores que têm uma formação e experiência pertinente nas vagas que eles estão anunciando. Por quê? Para as empresas conseguirem contratar um trabalhador estrangeiro, elas têm que fazer, né, toda a fichagem de poste, então ela tem que colocar as vagas, né, disponíveis para os candidatos, tem que colocar as exigências da vaga e para elas serem autorizadas a contratar um trabalhador estrangeiro, elas têm que provar que elas não encontraram ninguém localmente, né? Então tem um estudo que a gente chama de estudo de impacto no mercado de trabalho que é feito pelo Serviço Canadá. E após esse documento, né, aí a empresa vai fazer, o candidato vai fazer o pedido da permissão de trabalho e quando ele faz esse pedido, ele tem que comprovar que ele responde aos critérios, né, que a empresa colocou ali na vaga de trabalho. Então, o que as empresas geralmente estão procurando? Os candidatos francófonos ou que tenham interesse em aprender, né? Como eu falei, tem vagas que vão exigir um nível bem básico, é o caso de vagas na área de manufatura, por exemplo, né? Eles não exigem um nível elevado de francês, mas para as áreas de TI e saúde, né, já é o contrário. Eles exigem um nível intermediário ou avançado. Então, candidatos que falem francês, candidatos que tenham experiência, né? Às vezes vocês vão ver que pode ser júnior, então de 0 a 2 anos, pode ser intermediário de 2 a 9 anos ou sênior 9 anos e mais, né?
Então, que tenha uma formação e uma experiência ali que corresponde à vaga. Então, o Brasil é um país muito bem visto, né? Como eu tinha falado, pela qualidade dos candidatos, mas não significa que o Canadá precise especificamente de brasileiros, tá? Então, o que eu faço para aumentar as minhas chances como brasileiro? Aprender o francês já é aí uma primeira etapa, né? Então, vocês conseguem chamar mais a atenção dos recrutadores, né? Provando que vocês têm aí pelo menos um nível intermediário, que vocês conseguem se virar, têm autonomia para responder perguntas na entrevista, né? Já torna aí o seu perfil mais interessante, porque naturalmente a parte da formação e da experiência de trabalho já são muito valorizadas aqui, né? Dos candidatos brasileiros. Quem quer participar da missão que está prevista, né, para abril do ano que vem, como essa pessoa pode se preparar hoje? Ela precisa validar diploma, precisa traduzir algum documento? O que ela precisa fazer? Não precisa validar diploma, tá? Isso vai ser uma outra etapa, se necessário. A empresa vai falar para o candidato se precisa ou não. A primeira etapa é ela começar a aprender francês. Poxa, daqui até abril tem meses, hein? Dá para dar um gás aí em Sicília e chegar para a entrevista com um nível bem bacana. Você já sabe qual vai ser a cidade? Vai ser onde costumava ser mesmo? Provavelmente vai ser São Paulo. Mas, Elisa, vai continuar ainda tendo missões online depois? Sim, a gente vai continuar com o online, né? O online ele funciona muito bem. O que aconteceu é que a gente foi obrigado, né, como você falou, a ficar só no online durante um tempo, né, pela segurança dos candidatos e da delegação, né? Mas a gente vai continuar tendo iniciativas de uma forma online, né, para quem não consegue se deslocar. O recrutamento contínuo, por exemplo, né, que eu mencionei agora há pouco, são as vagas que todo mês entram no nosso site, é 100% online. Então, não precisa esperar abril do ano que vem, pode criar conta no Quebec en Tête a partir de hoje, fazer, né, o perfil em francês, o perfil todo em francês, e já dar uma olhadinha nas vagas, ver se tem alguma coisa no perfil de vocês. Não tem? Olha mês que vem. Mês que vem não teve? Olha dezembro, olha janeiro. E aí, no começo do ano, a gente já vai ter as vagas para o Brasil, né? Mas a gente vai continuar, assim, tendo missões online ou missões híbridas, né? Porque para algumas empresas, e a gente sabe que também para alguns candidatos, é um pouco mais fácil, mas a vantagem do presencial realmente é que a gente consegue mais fácil, né, validar intenções dos candidatos, a gente está lá, então o candidato consegue conversar não só com a empresa, mas com a gente, consegue conversar com os parceiros, né? Então, essa é a importância do deslocamento das delegações, das empresas, né? Tem o escritório do Quebec em São Paulo que acompanha a gente também, né? Pode dar informações de formas gerais sobre a província, sobre o processo de imigração. Então, é uma vantagem, né, de todos os lados de fazer o presencial, mas a gente não vai abandonar o online não, porque é muito prático. Muito prático mesmo. Inclusive, no presencial, se o cônjuge, se a família puder acompanhar, isso é uma experiência fantástica. Inclusive, não raro, o empregador, a empresa vai olhar e vai dizer: ah, seu esposo, sua esposa fala francês também? Pode se sentar e começa a falar em francês, tá? Com o cônjuge. Então, por isso que é importante também a família inteira estar pronta para isso. Então, se um cônjuge ali que fala francês também, ele agrega para a tua candidatura. Isso daí é bem importante porque é uma coisa assim, meio fora do padrão, né? Normalmente, quando a gente passa uma entrevista de emprego, normalmente ali para o nosso país, a gente se concentra na gente. Seria até ilegal se a pessoa perguntasse a minha idade, se eu sou casada, se eu tenho filhos, ia ser uma coisa constrangedora. Mas numa entrevista que envolve também imigração, né, recrutamento em âmbito internacional, eles precisam fazer esse tipo de pergunta. Justamente porque eles precisam garantir que aquele candidato tem um bom projeto de imigração sólido, que a família inteira está envolvida, para poder vir para aqui, se instalar e ficar. E não voltar, porque tem um custo alto, né? Inclusive, como a Elisa a gente já falou, a gente já insistiu bastante, vocês não precisam pagar para participar dessa missão de recrutamento, porém, tem um custo, né? As empresas que investem nisso daí para poder ir recrutar no estrangeiro. Então, alguém paga e não é barato para as empresas fazerem isso, então por isso que elas precisam ser tão seletivas também. Isso daí é importante. E tem limite de idade para participar?
Não tem limite de idade, tem mínimo de idade, né? Tem que ser maior de idade para poder ser contratado, mas não tem máximo de idade. O que as empresas vão olhar realmente são as experiências e a formação do candidato, né? Vou fazer uma observação, porque às vezes o pessoal fala, nossa, mas eu tenho aqui 30 anos de experiência no Brasil, postulei para umas vagas júnior e não me quiseram. Então, o que acontece? As empresas elas vão procurar perfis que correspondam às vagas. Então, se você é diretor, tem um cargo de gestão no Brasil, não aplique para uma vaga, por exemplo, de programador júnior. A empresa vai ver que não é o seu perfil, que você está muito mais avançado na sua carreira. E o que a empresa vai pensar? Poxa, esse candidato ele vai se frustrar muito rápido. Ele vai trabalhar aqui 5 meses e vai falar, ai, não era isso que eu queria, tá? Então, não fiquem surpresas de ter um perfil muito, muito bom, com muita experiência, aplica para uma vaga júnior e não é chamado, tá? Da mesma forma que isso acontece no Brasil, né? Quantas vezes algumas pessoas já não ouviram, você é hiper qualificado para vaga, que acontece igual. Então, postulem para vagas no perfil de vocês mesmo, tá? Para poder ter mais chances de ser chamado. Já tem uma previsão das empresas, quais setores vão estar presentes nessa missão presencial no Brasil? Ainda não temos as empresas, né? Tá um pouquinho cedo, a gente está falando de 6 meses, né? Antes da missão, né? Claro que os setores são esses setores que eu nomeei, né? Que são da operação mão de obra, né? Então, saúde, engenharia, construção, tecnologia da informação, serviços de guarda, né? Que são as creches, deixa eu ver se eu esqueci alguém, e educação. Então, esses são os setores principais, né? Que estão sempre presentes nas missões. Né? E aí, de um território para o outro, pode ser que algum setor acrescente, né? De acordo com as necessidades das empresas. A gente começa a recrutar empresas praticamente agora, né? Então, a gente começa no recrutamento de empresas, confirmando a participação das empresas da nossa região, porque aí, quando a gente abre para os candidatos, a gente já tem todas as empresas, né, confirmadas e as ofertas de trabalho. Então, por enquanto, não tenho o nome das empresas para passar para vocês, mas assim que tiver, eu volto aqui. Se a Cecília me convidar, eu volto. O dia preciso ainda não tem isso, né, Elisa? Imagina. Não, ainda não tem. A gente tem uma previsão, mas assim que for anunciado, tá? Geralmente é mais para fim de abril. Mas assim que a gente confirmar, colocar as vagas no site, tá? Vocês conseguem ver as datas lá, então coloquem aí abril na cabeça, né? O período de postulação deve ser aí março, mês de março inteiro, mas a gente não demora não para anunciar, a gente anuncia com antecedência, tá? Então sempre dê uma olhada no site Quebec na Cabeça. Assim que a gente anuncia, a gente coloca no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Então, não é por falta de anúncio, né? A gente compartilha com a Cecília também as datas, né? Então, assim que a gente tiver as datas certinho, eu mando para ela, faz publicação. Então, não fiquem preocupados que você não tem como não ver quando vai ser a missão no Brasil. Pois é, só tá ligado aí também, seguindo, acompanhando, né, os canais. Sigam o perfil da Quebec Internacional, da Quebec na Cabeça. Siga o perfil da Pantufo também, que a gente tá sempre falando dessas missões aqui. Que mais, Elisa? Deixa eu ver, acho que é Quebec Internacional, né? Quebec na Cabeça. Qual a diferença de Quebec na Cabeça e Journée Quebec? Tá. Então, o Quebec na Cabeça é o nosso site, né? Onde tem a plataforma para poder aplicar para as vagas. É também o site onde a gente coloca as informações para os candidatos. Journée Quebec é o nome das iniciativas de recrutamento, né? Então, como a gente sempre participa das iniciativas com o Ministério da Imigração e com outras agências de desenvolvimento econômico, né? Então, o nome das missões é Journée Quebec ou Jornada Quebec, né? E aí elas podem ser anunciadas ou no nosso site, né? A gente tem 2 plataformas para poder postular, ou é o site da Quebec na Cabeça, ou é o site próprio do Ministério, Journée Quebec, né? No caso dessa do Brasil, as vagas vão ser colocadas no nosso site Quebec na Cabeça. Então, quem já tem perfil lá, é só usar esse perfil para poder participar. Quando é no site do Ministério, vale a pena sempre dar uma olhadinha lá também, né? Aí tem que criar um perfil no site do Journée Quebec para poder participar das iniciativas, né? Então, a gente usa diversas plataformas para ser um pouco mais fácil também para as empresas e para os candidatos, né? Depende do território onde a gente vai, a gente muda um pouquinho de plataforma, mas a gente participa também das iniciativas que são pilotadas aí pelo Ministério e a gente também anuncia no nosso site. Então, mesmo que não estejam as vagas anunciadas no Quebec na Cabeça, né? Se a gente tem iniciativa para o Brasil, no site do Ministério, a gente anuncia igual e aí o site redirige, né, para quem quer criar o perfil para poder fazer para poder aplicar para a Journée Quebec. E esse perfil precisa ser escrito em
francês. Precisa ser preenchido em francês. Um perfil que é preenchido em inglês ou em português, Elisa, o que acontece com ele? O que acontece é que o recrutador não vai entender nada, coitado do recrutador, né? Então, mesmo quando as vagas elas exigem um nível básico ou nenhum nível, né? O que acontece é que a gente prevê intérprete para entrevista, mas o perfil, o que acontece? O recrutador ele fala francês, é a língua nativa dele, então para ele poder fazer uma pré-seleção, o perfil de vocês tem que estar em francês, senão ele não vai entender nada, né? Então, mesmo para as vagas que não exigem francês, o perfil tem que ser montado em francês para dar uma chance aí para o recrutador, né, de ver o perfil de vocês. Então, poxa, mas eu não tenho nenhum nível. Então, vem com um professor para poder te ajudar a fazer o seu perfil, né? Montar o perfil bonitinho, colocar as experiências de trabalho, a formação, tudo em francês. Às vezes os termos não são os mesmos, né? Isso é muito importante dar uma pesquisada. Como que chama o que eu faço no Brasil? Como que chama aqui no Quebec, né? Então, com o perfil bem montado, aí vocês colocam, não mintam o nível de francês, porque a empresa vai descobrir na hora da entrevista, né? Não tem problema, faz o perfil em francês, coloca lá que tem o nível debutant, né, iniciante, ou nenhum nível, e aí na paralela vai trabalhando, vai estudando para poder alcançar um nível desejável, que seja ou para entrevista, ou depois para quando chegar aqui, tá? Mas o perfil tem que ser 100% em francês, pouco importa a plataforma, se é a nossa plataforma na Quebec na cabeça, ou se é a plataforma da Journée Quebec, né, do Ministério. Como se preparar? Era a minha última pergunta aqui, mas eu acho que a gente já falou bastante disso, né? Basicamente, gente, vocês precisam do francês. Francês é a língua oficial do Quebec. Vai ter missões ainda esse ano? Tem missões ainda esse ano, mas não para o Brasil, né? Então, para quem está no Brasil, tem que olhar realmente o recrutamento contínuo, né? Que são as vagas que vão entrar todos os meses no nosso site, tá? Então, tem outras missões que a gente está fazendo, né? Tem França, tem outros territórios, mas elas não são nem visíveis para o Brasil, né? Mas praticamente todo mês tem iniciativa de recrutamento, né? Mas a gente faz iniciativas em vários outros territórios, né? Não só no Brasil. Tem um haitiano que mora no Brasil, por exemplo, há 8 anos. Né? Então, ele provavelmente já fala francês, inclusive. Ele pode participar dessa missão de recrutamento também? Pode, sim, não tem problema nenhum, né? Quando a gente fala de iniciativa para o Brasil, são para brasileiros residentes no Brasil e para estrangeiros residentes no Brasil também, né? Como a gente usa a geolocalização, então ela fica visível para o Brasil, né? Então significa que todo mundo que está no Brasil e no Canadá consegue aplicar, né? Aqui no Canadá é sempre visível, então se alguém estiver aqui procurando emprego, né? Às vezes o pessoal vem em missão exploratória para cá, ou que já esteja aqui com permissão de trabalho, pode aplicar também, né? Mas quando a gente fala Brasil, significa que ela é visível para o território do Brasil. Um brasileiro que está no estrangeiro, o que ele faz? O brasileiro morando na Irlanda, na França, sei lá. Vai precisar pedir para um amigo para criar o perfil para ele, né? Porque a geolocalização não permite que ela seja vista, né? Fala, poxa, mas por que isso realmente é porque a gente quer fazer uma iniciativa para brasileiros, né? Então, se a gente abre para todo mundo conseguir ver, a gente é um pouco bombardeado com candidaturas de outros lugares e a gente quer que as empresas priorizem os candidatos brasileiros, né? Então, é por isso que a gente coloca a geolocalização para poder priorizar, né, os candidatos que estão no território visados. E o que faz uma empresa quebequense visar, né, um candidato brasileiro? Por que impedir que outras pessoas de outros países vejam? Por que ele quer focar tanto assim? Ou no Brasil, ou no país em que ele estiver fazendo essa seleção nesse momento? É o perfil dos candidatos existentes, né? Muitas empresas, a gente faz iniciativas de recrutamento desde 2008, então tem muitas empresas que já recrutaram no Brasil, tiveram uma boa experiência, né? Viram que os candidatos têm uma formação pertinente, que falam francês, são motivados, né? Os candidatos na América Latina, no geral, são muito motivados, né? Querem aprender o francês, então tem experiências passadas da empresa. A gente é muito bacana, né? A gente vê candidatos muito legais para alguns setores chaves, né? Por exemplo, é a área da saúde, a área de TI. Para a saúde, os enfermeiros e enfermeiras brasileiros, por exemplo, têm algumas vantagens na equivalência de diplomas, né? Então, fica um pouco mais fácil para os hospitais, para poderem recrutar, né? Então, tem essas facilidades. E o Brasil realmente realmente a qualidade dos candidatos, né? Em outros territórios a gente vê alguns outros aspectos, né? Claro que na França e alguns países da África tem o francês,
né, como língua, então facilita um pouco, né? Com a França a gente tem vários acordos que ajudam também na equivalência de diplomas e competências, né? Tem setores de força, né? A Colômbia, por exemplo, é muito forte na área de manufatura, então a gente vê muitas usinas que participam das missões na Colômbia, no México. Então, realmente os setores-chave, né? A gente muda de territórios porque realmente a gente precisa de diversidade de candidatos. Fala, poxa, por que a gente não vai mais vezes para o Brasil? Na verdade, a gente tem um grupo de candidatos que postulam, né? Mas a gente precisa realmente dessa diversidade. Então, às vezes, o Brasil é bacana para um setor, mas não é para outro. Então, a gente tem que ir procurar em outros lugares, né? Tem exigência da língua. Quando a gente vê muitas vagas onde o francês exigido é um nível avançado, né? Não é no Brasil que a gente vai procurar, provavelmente num país francófono ou na França, né? Então, os bassins, as bacias de candidatos são muito diversificadas de acordo com os setores de força do país e o domínio do francês. Faz sentido um brasileiro bota um VPN e aí descobre, tem acesso a todas as missões, uma missão na França, por exemplo. É desaconselhável, você diria, a uma pessoa sair se candidatando para outras missões em um país que ele não está? Olha, não vou mentir, pode fazer, é uma opção, a gente vê que o pessoal faz sim, né? Tanto que a gente vê candidatos de outras nacionalidades em todas as iniciativas que a gente faz, mas a nossa plataforma tem filtros, então a gente consegue filtrar, né, a nacionalidade, o país de residência do candidato, e isso realmente vai ter um impacto aí para algumas vagas, né? Eu acabei de ver passando uma pergunta sobre engenharia. Engenharia é uma profissão regulamentada aqui no Canadá, então existe uma preferência pela França, porque é muito mais fácil para os engenheiros franceses fazerem equivalência de diplomas e competências aqui, né? Então, claro que as empresas vão utilizar o filtro se elas receberem candidaturas de vários países para uma vaga de engenheiro, porque elas sabem que o engenheiro francês vai praticamente chegar aqui e começar a trabalhar, enquanto que o engenheiro brasileiro, ele só vai poder trabalhar como técnico e tem aí um tempinho para poder fazer equivalência de diplomas, não vai conseguir trabalhar e assinar projeto como engenheiro, né? Então, o pessoal faz, mas não significa que vai dar certo. Pergunta aqui, quais são as chances reais de conseguir migrar pela área de saúde em profissões não regulamentadas? Profissões não regulamentadas na área de saúde não tem muito. Tem preposeu beneficiar, que é cuidador, né? Então não precisa fazer equivalência de diplomas, tem que ter experiência, se falar francês melhor, tá? É real a possibilidade, né? Se o seu perfil corresponder aí às vagas que são colocadas no site, a possibilidade é real, não tem nada de real. Acho que eu e a Cecília somos as provas vivas de que brasileiros emigram, né? Não é impossível, é demorado, é difícil, é desgastante, não vou mentir para vocês. Mas a possibilidade é real, sim. Às vezes vocês não conseguem de primeira, né? Fala, poxa, eu já apliquei 2 vezes e não consegui. Continua aplicando, porque é muita gente aplicando também, né? Pensa que a concorrência é grande, você tem que realmente ter o perfil mais interessante, porque a empresa tem que comprovar que ela encontrou aí o melhor candidato, tá? Então, mas é real, sim. E nem eu, nem a Cecília imigramos, decidimos numa semana e imigramos na outra, tá? Então, é projeto assim de 1 ano, 2 anos, tá? Então, não fiquem desestimulados se aplicarem uma vez e não rolar, mas a possibilidade é real, sim. Existem as oportunidades de estudo também, né? Fala, poxa, a minha área não em nada em demanda. Eu vi alguém falando assim, poxa, de publicidade e marketing. Não é uma área que tem uma demanda grande para poder ter recrutamento no internacional, tá? Então, dá uma olhada nos programas de estudo, né? A Operação Mão de Obra se estende também para os programas de estudos, né? O Ministério anunciou que vai ter isenção aí de taxas para os estrangeiros. A gente não sabe ainda como que vai funcionar, mas para o ano que vem vai ser uma realidade. Então, fiquem de olho também nas oportunidades de estudo, né? Para quem não consegue achar vaga, é um plano B aí, né? Vir estudar aqui no Quebec. Tenho 45 anos, esposo 44, filho de 11 anos. É possível imigrar? É possível, tá? Não tá ligado à idade, é experiência e formação, tá? O cônjuge chegando aqui, pouco importa a idade, consegue também se colocar no mercado de trabalho, tá? Filhos têm direito a ir para a escola, né, gratuitamente, vão pagar aqui, são taxas irrisórias, né? Vai pagar material, vai pagar as mesmas taxas que um quebequense, né? Então tem direito à escola pública, tá? Então não tá ligado à idade, realmente é a experiência, tá? E a vontade de vir para cá. E o francês. Preciso estar com teste de proficiência em mãos para participar das entrevistas?
Não precisa do teste de proficiência, tá? Para poder participar das entrevistas, é o nível autodeclaratório na nossa plataforma. Não mintam, tá? Porque é muito chato você chegar em entrevista falando que fala um francês avançado, não conseguir falar nem bom dia, se apresentar, tá? Sejam honestos. Não é isso que vai tirar as chances de vocês. Tem empresas que vão abrir exceções, sim, para candidatos que têm um nível de francês um pouco mais baixo, tá? Para algumas iniciativas, a gente tem os testes de francês que são feitos por um parceiro. Então, antes das entrevistas, a gente manda os testes para vocês e os resultados vão direto para as empresas, tá? Sejam honestos, deem um gás aí no francês, dá tempo, tá? Mas não mintam. Mas só se preparar, pessoal. Não tem segredo, tá? Não precisa falar francês perfeitamente. Vocês não estão aplicando para vagas de professor. Então, tenham um francês bacana para vocês conseguirem comunicar, né? Conseguirem responder perguntas, falar sobre o CV e chegar aqui tem um certo nível de autonomia. Não precisa chegar aqui com o nível C2, não precisa apresentar nenhum teste de proficiência, tá? É se preparar realmente para a entrevista. Uma última pergunta aqui para encerrar. Precisa ter alguma formação acadêmica? Depende da vaga, né? Então, para cada vaga, vocês vão dar uma olhada, né? Ele tem ali por tópicos, então vai ter a formação exigida, né? E formação acadêmica não significa que tenha que ter ido para a universidade. Para algumas vagas é um curso profissionalizante ou um técnico ou um tecnólogo, tá? Então, varia de uma vaga para outra, né? Claro que para, por exemplo, enfermeiros, programadores, né? Eles vão exigir normalmente um bacharelado. Para o Brasil, eu sei que tem muitos cursos tecnólogos que o pessoal faz em TI, que a carga horária é tão grande que ela é reconhecida como bacharelado aqui no Canadá, tá? Então, o que vocês têm que fazer é preencher o perfil de vocês com fatos verídicos, né? Com a formação de vocês no Brasil, que seja profissionalizante tecnólogo. E aí a empresa vai avaliar os anos de estudo que vocês têm no país de origem, tá? Se for necessário, vai pedir para que vocês façam a comparação dos estudos, né, que é o rapport do Ministério, né? Então, o Ministério faz essa comparação, não é uma equivalência, é uma comparação dos diplomas para determinar qual que é o nível de estudos, né, do Brasil e o equivalente aqui, tá? E aí vocês vão ter uma ideia melhor, a empresa vai ter uma ideia melhor se os anos de estudo equivale ao que eles estão exigindo aqui, tá? Então, em cada vaga, vocês têm lá o detalhe das exigências, da experiência de trabalho e da formação exigida. Meu povo, se ficar alguma dúvida também me manda um direct, tá? Estou aqui para vocês, a serviço de vocês. O objetivo realmente é compartilhar o máximo possível de informação sobre imigração, sobre o francês, sobre vida aqui no Quebec. Obrigada, Elisa, pela tua presença. E quando a gente tiver também aí as vagas definidas, a gente faz uma nova live aqui para apresentar pro pessoal quais são as vagas reais, né? Exato. Assim que a gente tiver mais informações, eu volto, tá? Vejam o nosso site, Quebec na Cabeça, ou Quebec en Tête, para quem já quiser dar uma olhadinha em todas as informações em francês, já ir praticando. É possível entrar em contato com a gente pelo site, pode escrever e-mail em português tirando dúvida, tá? Na época da missão pode também escrever pra gente. Tem também o escritório do Quebec em São Paulo, que responde também as dúvidas dos candidatos que estão participando de iniciativa de recrutamento. E obrigada pelo convite, Cecília. Assim que a gente tiver mais informações, a gente volta aqui para conversar com vocês, mas para o começo do ano que vem. Perfeito. Até mais, então, Elisa. Tchau, tchau.